Olá, meus caríssimos amigos, aqui é o professor Flávio Pedron e eu gostaria de apresentar para vocês uma obra que foi co-escrita por mim, pelo professor Dieli Nunes e pelo professor Natanael Lud. Eu me refiro aqui à segunda edição do nosso Desconfiando da Imparcialidade dos Sujeitos Processuais, que foi publicado pela editora Juspódio. Nessa obra, nós nos propomos sair um pouco da caixinha tradicional do direito processual e da teoria do processo. Nós estamos preocupados em perguntar acerca de um novo conceito acerca do que significa a imparcialidade dos atores processuais. Bom, nós estamos muito acostumados a pensar em quebra de imparcialidade a partir dos institutos do impedimento e da suspeição. Entretanto, aqui nós queremos lançar mão de um instrumental teórico que nos é fornecido pela psicologia cognitiva, aqui principalmente do professor Daniel Kahneman e da sua obra fantástica, O Rápido e Devagar, que nos permite compreender que o cérebro humano trabalha, na verdade, a partir de dois sistemas de pensamento. E eu não estou me referindo aqui àquelas ideias de hemisfério esquerdo e direito. Na realidade, eu estou dizendo que esses dois sistemas de pensamento podem ser decompostos no sistema 1, que é um sistema que trabalha com grande rapidez e com raciocínios muito mais intuitivos e de aparência, raciocínios que são tomados, eu poderia dizer, com o piloto automático da nossa cabeça, como, por exemplo, amarrar os sapatos, abotoar os botões de uma blusa, dirigir um carro ou alguma coisa do gênero, como também nós somos dotados de um raciocínio de número 2, que é um raciocínio analítico-crítico. O grande problema que nós vamos perceber é que esse raciocínio analítico-crítico, ele é decorrente da evolução da espécie humana, mas ele tem alguns problemas, como, por exemplo, uma alta carga energética, né? De modo que o cérebro, para que ele possa funcionar e para que decisões de maneiras dinâmicas possam ser tomadas, muitas vezes ele se apoia mais no sistema 1 do que nesse sistema 2. E aí qual é o ponto, né? Qual é o gancho? Esse sistema 1, muitas vezes, ao trabalhar com raciocínios de aparência, raciocínios que nós chamamos de heurísticos, ele lida muito mais com um senso comum e refletido do que com um sopesamento de ideias, avaliando de maneira crítica e de maneira minuciosa as consequências e as causas de determinados fenômenos. O grande problema é que toda a teoria do processo ela foi baseada na ideia de que os sujeitos processuais, o magistrado, o autor, o réu, o membro do Ministério Público, participam da dinâmica processual com o sistema 2. Né? Quando a legislação ela leva em conta a racionalidade dos agentes processuais, ela imagina sujeitos analíticos, sujeitos que tecem estratégias, elaboram planos ao longo da sua atuação processual e deixa de lado, por completo, se esquece da existência do sistema 1. A bem verdade, nós não poderíamos dizer que ela se esquece, ela ignora, ela não sabe até o presente momento da existência do sistema 1 e do risco dentro do qual decisões judiciais podem e são tomadas, muitas vezes, baseados nesse sistema. Nesse sistema, então, dentro do qual o juiz não analisa propriamente as coisas, ele decide com aparência e ele se submete a alguns problemas de cognição, chamados de vieses cognitivos. O livro, então, ele quer, num primeiro momento, apresentar a ideia desses dois sistemas e a ideia dos vieses cognitivos e como esses vieses cognitivos afetam a imparcialidade do julgador. Num outro momento, nós estamos muito preocupados em desenvolver mecanismos para processualmente realizarmos o desenviesamento dos sujeitos processuais e principalmente do magistrado. Há uma preocupação muito grande em explorar, então, no nosso livro, questões como, por exemplo, a decisão de saneamento ou o incidente de ampliação de colegialidade do artigo 942 ou o dever de fundamentação das decisões
como elementos fundamentais para que esse desenviesamento se faça presente. Mas não só vamos nos ancorar na pesquisa da psicologia cognitiva, como vamos também trazer um reforço teórico de peso. Vamos pensar aqui a necessidade de trabalharmos uma teoria da argumentação de um lado, que vai ser construída pelo professor norte-americano Robert Brandon, da Universidade de Pittsburgh, que apresenta aqui uma teoria extremamente interessante, levando em conta de que o cérebro humano não é aqui capaz de trabalhar uma racionalidade como a do sistema 2 o tempo todo. E que, por isso mesmo, o processo deve ser assumido a partir de um jogo em que, diz o professor Brandon, uma dinâmica normativa pode me exigir razões por parte do meu interlocutor e, consequentemente, tornar explícitas determinadas formas de pensar que foram construídas com vieses cognitivos. No momento em que eu tenho, então, uma teoria da argumentação que pode confrontar o meu oponente, demonstrando que ele está enviesado, a gente tem o primeiro passo para sairmos das armadilhas dos vieses cognitivos. E é por isso mesmo que a obra continua avançando e termina com chave de ouro, pensando aqui a possibilidade, a partir de duas grandes teorias, a teoria do professor Cass Sunstein, de desenvolvimento de mecanismos também um tanto quanto automáticos de reforço positivo desse sistema 1. O professor Cass Sunstein, ele desenvolve aqui a teoria dos nudges. Nudges seriam aqui empurrões, cutucões, que trabalham de maneira positiva o sistema 1. Então, a partir desses cutucões, nós recondicionaríamos o sujeito a evitar recair na cilada de um determinado viés cognitivo. E modificando, então, o seu elemento comportamental, teríamos aqui um espaço para que comportamentos possam ser mais positivos e, consequentemente, dotados de uma maior fiscalidade pelos todos os agentes e atores do direito processual. E o nosso último capítulo é dedicado sempre ao professor Ronald Dworkin e a sua teoria do direito como integridade. E a ideia aqui é pensar também como a teoria da integridade do direito do professor Ronald Dworkin, a partir de sua matriz hermenêutica, pode também ser extremamente importante. Primeiro, para que o juiz seja capaz de compreender que ele é apenas mais um ator na história do direito processual, na história de uma discussão muito maior acerca daquele direito. A partir das perspectivas do professor Ronald Dworkin, nós vamos trabalhar aqui com os preconceitos do juiz, no seu sentido próprio da palavra e não apenas no seu sentido jocoso, mas também com a concepção de construção de uma teoria da decisão devidamente fundamentada e, por isso, respeitadora dos princípios do devido processo legal, principalmente do contraditório e da ampla defesa. A partir dessas premissas se toma o desafio de lidar de maneira positiva com a existência dos vieses cognitivos. Lembrando aqui que nós não podemos assumir uma postura maniqueísta. Os vieses não são nem bons nem ruins, eles fazem parte da nossa natureza humana. E por isso mesmo já é hora da teoria geral do processo descobrir a existência desses vieses e desenvolver mecanismos teóricos para enfrentá-los. Bom, fica aqui o convite para quem se interessar na leitura da nossa obra, publicada pela editora Juspódio, aqui em parceria com os nossos irmãos Natanael Lude e o professor J.L. Nunes. Um grande abraço e até a próxima.